Olá, amigos, sejam bem-vindos a esse encontro fraternal. Meu nome é César, sou espírita já há mais de 25 anos e neste vídeo eu gostaria de apresentar as provas da reencarnação na Bíblia. Por que eu gostaria de fazer isso? Tenho percebido muitas pessoas têm a dificuldade de entender a reencarnação e principalmente por dois motivos. Alegam que se existisse a reencarnação, por que elas não lembram da encarnação anterior? Vou explicar isso. E um outro motivo está na Bíblia, na Epístola de Paulo, capítulo 9, versículo 27, onde Paulo cita que aos homens é dado morrer uma única vez. Também vou explicar em detalhes e dar outras provas. Não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, muito menos para ficar condenando a religião de ninguém. Não tenho este objetivo. Jesus disse: não julgues para não ser julgados. Apenas gostaria de esclarecer e mostrar que, infelizmente, a maioria das pessoas não busca a verdade. Jesus está lá em João, capítulo 8, 32. Buscareis a verdade, e a verdade vos fará livre. Livre do quê? Da ignorância e do fanatismo, que infelizmente impera ainda no meio religioso. E por quê? Porque a maioria dos religiosos ainda não conseguiu separar a fé da placenta do fanatismo, infelizmente. Então, começando pelos motivos que a maioria das pessoas dizem não acreditar na reencarnação. Algumas pessoas dizem assim: se eu tivesse tido uma existência anterior, eu lembraria. Num primeiro momento, isso talvez tenha alguma lógica. Mas o que acontece? Será que todos nós que vivemos nesse mundo somos perfeitos, virtuosos, não temos vícios, sempre praticamos a caridade desde criancinhas? Será que é assim o mundo? Não. Aqui no nosso mundo, a realidade é que todo mundo tem que fazer um esforço enorme para não errar, para não lesar ninguém, para não ofender, para não trair, ou seja, para não cair na corrupção. Temos que fazer esforços para evitar os vícios. E, infelizmente, olhando a sociedade, a maioria vive fora das leis divinas, cometendo crimes contra si próprios e contra outras pessoas. Se recuarmos na história no passado, era ainda muito pior. No passado, por exemplo, o Brasil teve escravidão, aonde uma criança, filho de escravo, se nascesse com deficiência física ou mental, assim que era percebida a deficiência, o senhor dos escravos tirava os filhos dos braços das mães e jogavam para os porcos. Então, o que acontece? Quando um espírito reencarna, ele é como se estivesse entrando num hospital. O corpo é um tratamento médico, como que alguém machucado, com muita dor, recebesse uma anestesia. O que é essa anestesia? O esquecimento temporário do passado. Como o próprio nome diz, anestesia, um dia vai acabar. Quando esta existência acabar, o espírito vai lembrar de tudo que fez em uma existência anterior e, se tiver permissão, até de outras existências. Mas, se você lembrasse, por exemplo, que numa existência passada você matou, você destruiu a vida de pessoas, ou que você foi um senhor de escravo que tirava a criança dos braços das mães e jogavam para os porcos para servir de alimentos, ou que você caluniou pessoas e destruiu a reputação, acabou com a família, destruiu a família, será que você dormiria em paz? Será que você seria feliz? Você estaria tranquilo, sem nenhuma perturbação? De jeito nenhum. Então, o esquecimento temporário de quem você foi é uma bênção divina, porque te dá a possibilidade de reconstruir uma existência sem a perturbação do passado. Mas com um detalhe, é muito fácil saber
quem, como você viveu. Sim, como você viveu, como você acabou a tua última existência. Quem você era, na verdade, no íntimo. E as pessoas, mas como que eu vou saber? Muito fácil. Basta você mesmo se perguntar. Qual que era a minha tendência nos últimos anos da adolescência? Eu tinha uma tendência a falar a verdade ou a mentir? Se eu falava a verdade, ótimo. Você já tinha consolidado este valor moral dentro de si. Agora, se você tinha uma tendência a mentir, é porque você terminou a última existência mentiroso. Se você, nos últimos anos da adolescência, tinha uma tendência natural a não tomar bebida alcoólica, a não usar tabaco, a nunca querer chegar perto de drogas, é porque você já consolidou este valor numa existência pregressa. Agora, se você sentiu uma atração natural por bebida alcoólica, achava isso bom, cigarro ou até mesmo drogas, é porque numa última existência você terminou a existência ainda como alcoólatra, como tabagista e talvez até mesmo como drogado. Se você nos últimos anos da adolescência tinha o respeito pelo relacionamento para você é algo que deve ser levado a sério, que deve se respeitar, ser fiel, você já tinha esse valor de uma existência anterior. Agora, se você, quando estava no final da adolescência, tinha a intenção de ficar com o outro, pegar outro, por quê? Na tua última existência, você terminou a existência na promiscuidade, na corrupção sexual. Então, desta maneira, todo mundo pode saber como vivia e quem, na verdade, era, levando em conta as tendências naturais. Porque não tem duas pessoas iguais no planeta. Todo mundo tem tendências naturais diferentes. Porque são o quê? O resultado das ações, das conquistas morais, da consolidação de valores ou continua arrastando os vícios que ainda não teve coragem de se libertar. Então, dessa maneira, você não precisa consultar sortista, alguém com uma bola de cristal para querer saber o passado. Cada um tem condições de fazer uma autoanálise e verificar como é que eu comecei a minha vida de adulto, quais eram as minhas tendências. E aí você tem uma ideia de como você terminou a sua última existência. Se a pessoa tem muitos valores morais, conquistas morais, sem dúvida nenhuma que a pessoa lembra. Isso vai acontecer no futuro, quando todos nós já atingirmos valores morais suficientes para ter uma existência inteira correta, justa, honesta, praticando as leis divinas. Então, este é um dos motivos que as pessoas não acreditam, mas eu estou explicando que é muito simples. Por que nós não lembramos os detalhes, mas temos condições de saber como vivíamos numa existência passada? O outro é a citação de Paulo na Epístola dos Hebreus 9:27. Algumas pessoas dizem, mas lá está dizendo que aos homens é dado morrer uma única vez. Significa que o homem só vive uma vez. Uma pergunta vai ser suficiente para entender do que Paulo está falando. O que morre? É o espírito ou é o corpo? Para mim, eu acho que para todo mundo que acredita em Deus e acredita na vida após a morte, é claro que o que morre é o corpo, não o espírito. Então, o que morre? O corpo. Então, Paulo está dizendo, aos homens é dado morrer uma única vez. O que morre é o corpo. Se nós pegássemos a expressão de Paulo e colocássemos na nossa linguagem atual, Paulo está dizendo o seguinte, os corpos, o corpo físico morre uma vez só. Isso é óbvio. E o que significa isso? Significa que não tem ressurreição de corpo físico. Quem acredita que no juízo final vai retornar em corpo físico, vai ressuscitar, lamento informar,
Paulo está dizendo, o corpo morre uma vez só, acabou, não volta nunca mais. Mas isso não tem nada a ver contra a reencarnação. Se Paulo tivesse escrito, ao Espírito é dado uma única existência na Terra, aí sim, estaria contrário à lei da reencarnação. Mas não tem absolutamente nada a ver com reencarnação. Então, o que é isso? Má compreensão. No primeiro momento, o homem morre uma vez, significa que... O homem é um corpo físico, tanto que a palavra homem vem de hominus, do latim, que significa forma que vem da terra. Então, esses são os dois principais motivos que as pessoas não acreditam em reencarnação. Lembrando, reencarnação é uma forma de ressurreição. Agora, por que foi criada essa palavra? Se um espírito se materializar aqui do meu lado, o que é isso? Uma ressurreição. Mas não é reencarnação. Se uma pessoa se perder numa floresta, ficar vários dias, e aí de repente alguém localiza, localizaram, reapareceu. É uma espécie de ressurreição, mas não é reencarnação. Reencarnação é específico dizendo, o espírito que já viveu uma vez ou várias vezes na Terra, passou pela morte, voltou ao mundo espiritual, numa nova oportunidade, se liga a um corpo físico, novo corpo, nasce de novo para uma nova existência. Isto é reencarnação, que não deixa de ser uma ressurreição. E por que eu estou falando de ressurreição? Moisés era sacerdote de qual religião? Se alguém disser hebreu, judeu, não está completamente certo. Moisés era um nome egípcio. Moisés cresceu, foi educado, estudou e se formou aonde? Nos templos egípcios. Então Moisés era um sacerdote egípcio. E o que a religião egípcia acreditava que acontecia depois da morte? A transmigração da alma. Que transmigração sabe, quer dizer o quê? Reencarnação. Transmigração da alma é o que nós chamamos hoje de reencarnação. Então Moisés e o povo hebreu que estava no Egito conhecia a reencarnação e chamava isso de ressurreição, que é uma prova. Vou te dar aqui. Mateus capítulo 16, versículo 3 a 17. Jesus vai a Cesareia de Filipe, chega lá e faz uma pergunta para os discípulos. Quem o povo diz que eu sou? Se a gente pegar a mentalidade de hoje, veja bem o seguinte, tem pessoas que gostam de Jesus e tem pessoas que não gostam. A época de Jesus era igual. Tinham pessoas que amavam Jesus e outros que queriam matar. Jesus não está perguntando quem as pessoas que gostam de mim dizem o que eu sou. Está fazendo a pergunta ampla. Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Bem, se nós perguntarmos hoje, quem é Jesus? Com a mentalidade que nós temos, aqueles que amam vão dizer Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, é o mensageiro divino. Ótimo. Aqueles que não gostam vão dizer o quê? Que Jesus era um feiticeiro, um enganador, um impostor. Mas olha a resposta dos discípulos para saber qual era o sentido da pergunta, qual o verdadeiro sentido. Uns dizem que é João Batista. Opa, peraí. João Batista tinha sido morto. Cortaram a cabeça do João Batista fazia mais de um ano. Então as pessoas estavam dizendo que Jesus era a alma, o espírito de alguém que tinha vivido no passado, passado pela morte e nascido de novo. Opa! Aí os outros discípulos disseram assim, outros dizem que é Elias. Elias estava morto fazia 900 anos. E as pessoas dizendo, o mestre Jesus é Elias. Por quê?
sabiam que existia a reencarnação e chamavam de ressurreição. Aí os discípulos continuam. Outros dizem que é Jeremias. Jeremias estava morto fazia 650 anos. E outros ainda, um dos antigos profetas. Todos mortos. As pessoas, o povo, estava dizendo que Jesus era alguém que tinha vivido no passado, morrido e nascido de novo. Está aqui. Então, quando a gente pega e começa a estudar profundamente a questão, está claro que o sentido da pergunta de Jesus era o quê? Quem as pessoas dizem que eu fui numa existência passada? Essa era a questão, esse era o sentido da pergunta do Cristo. E aí as respostas fazem sentido. Uns dizem que é João Batista, estava morto fazia 1 ano. Outros dizem que é Elias, estava morto fazia 900 anos. Outros Jeremias, estava morto fazia 650 anos. E outro um dos antigos profetas, todos mortos. E o que Jesus diz? Olha a resposta de Jesus. Jesus disse, está todo mundo errado, isso não existe? Não. Jesus perguntou para o discípulo, e vocês, o que vocês dizem? Como dizer, muito bem, o povo conhece uma lei natural que é a lei de evolução, lei do progresso. E aí os discípulos, Pedro respondeu, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus dá uma outra resposta muito interessante. Ele diz, bem-aventurado Pedro, porque não foi a carne que te revelou, mas meu Pai. O que significa isso? Significa que uma inspiração revelou a Pedro quem era Jesus, porque Jesus não tinha nenhuma encarnação na terra anterior. Então não tinha como saber quem Jesus tinha sido numa vida anterior, porque essa era a primeira existência na terra de Jesus. Por isso Jesus deu essa resposta. Não está satisfeito? Vamos pegar aqui agora Mateus capítulo 11, versículos 2 a 14. O que está acontecendo lá? João Batista estava preso e ele manda 2 de seus discípulos perguntarem se Jesus era o Messias ou se deviam esperar outro. E aí Jesus começa a dizer, olha, os cegos vêm, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e vai discorrendo. E aí ele vai falando de João Batista, ele está falando de João Batista, né? Que João Batista, até João Batista foi profetizado, né? Que João Batista foi enviado na frente dele para começar a abrir os caminhos, né? E aí chega no momento lá no versículo 13, 14, diz assim, quem quiser dar crédito, ou seja, quem quiser acreditar, João Batista, ele é o Elias que havia de vir. João Batista não tinha morrido ainda. E o Cristo já estava afirmando, João Batista, ele é o Elias que havia de vir. Ou seja, deixando claro que João Batista é a reencarnação de Elias. Está lá, Mateus capítulo 11, do versículo 2 a 14, se você for lá, Jesus está falando de João Batista. E ele diz lá no versículo 13, 14, aquele que quiser dar crédito, ou seja, aquele que quiser acreditar. João, ele é o Elias que havia de vir. Não está satisfeito ainda? Tem mais. Mateus capítulo 17. O que está acontecendo lá? Jesus sobe ao Monte Tabor, fazer o quê? Falar com 2 mortos. Alguns dizem, Jesus subiu no Monte Tabor para transfiguração. Não. Transfiguração é um efeito físico. Jesus subiu lá para falar com 2 mortos e anular a proibição de Moisés, que proibia falar com os mortos. Eu não vou entrar em questão aqui, senão o vídeo vai levar 2 horas. Quem quiser saber mais, eu já fiz um vídeo onde coloco lá, a Bíblia proíbe falar com os mortos. Está tudo explicado muito bem.
Então, quando os discípulos desciam, Jesus descia com os discípulos, Pedro, João e Tiago, os discípulos perguntaram: por que os escribas dizem que Elias virá primeiro? Olha lá, isso já era uma profecia, e os escribas dizem que Elias deve vir antes do Messias. E aí Jesus dá uma resposta, duas respostas. Primeiro ele diz assim: é verdade que Elias virá, futuro da humanidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso, está lá. Quem é o Espírito Santo segundo Jesus? Quem quiser saber, eu já expliquei. Mas ele dá uma segunda resposta. Muito importante essas duas respostas. Ele fala: em verdade, Elias já veio, passado. Lembrando que nessa época o João Batista já tinha sido assassinado, já estava morto. Então Jesus fala: Elias já veio e não o conheceram. Como não conheceram? Eu já li o livro do Juízes no Antigo Testamento, onde Elias estava lá, e não tem nada que diz: olha, as pessoas não conheciam Elias. Então, ele veio e não conheceram significa o quê? Que ele estava diferente, num corpo diferente. E Jesus continua: e fizeram com ele tudo o que queriam. As pessoas não podiam fazer o que queriam com Elias porque ele era juiz, ele era uma autoridade. Então, se fizeram é porque ele não tinha mais autoridade civil. João Batista foi preso e degolado. Ou seja, ele não tinha mais poder diante das autoridades. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: Elias já veio, não o conheceram, fizeram com ele tudo o que quiseram. E os discípulos entenderam. Olha bem, entenderam. Eles não está escrito que eles acharam, que eles pensaram, que suporam. Entenderam que Jesus falava de João Batista. Mais uma prova da reencarnação. Está aí. Mateus capítulo 17. Não está satisfeito? Tem mais aqui. João capítulo 1, versículo 19. Os sacerdotes e levitas foram perguntar para João Batista se ele era o Messias. Ele respondeu: não, eu não sou. Aí, veja bem, sacerdotes, plural, mais de um. Levitas, plural, mais de um. Fizeram uma pergunta: tu és Elias? E ele disse: não. Agora, esse não é porque não era ou não sabia? Vamos deixar essa parte de lado e vamos analisar a questão profunda. Se você que está me assistindo, eu te perguntar assim: você é Martinho Lutero, o reformador da igreja protestante que viveu há mais ou menos 5 séculos atrás? Você vai me dizer o quê? Provavelmente que não, ou que não sabe. Agora, para que eu te pergunte se você é a reencarnação de Martinho Lutero, ou se você que está aqui é Martinho Lutero, é porque você reencarnou. Então, esses sacerdotes e os levitas, para perguntar para alguém que está vivendo 900 anos depois que Elias morreu, é porque eles tinham que acreditar e conhecer a reencarnação. Porque senão esses sacerdotes, esses levitas, eram um bando de estúpidos. Então, para que eles perguntassem para João Batista se ele era Elias, eles tinham que conhecer a reencarnação. E as pessoas não veem, está ali na frente, meu Deus. Está aqui a prova que os sacerdotes conheciam a reencarnação e chamavam de ressurreição. Só que ressurreição, o que é? Reaparecimento. Reaparecimento tem várias formas. Por isso, hoje tem uma palavra específica: reencarnação. Não está satisfeito? Tem mais. Lucas capítulo 1, versículo 17. O que está escrito lá?
O anjo apareceu para o pai do João Batista, né, que já tinha uma certa idade, a esposa dele também já tinha idade, anuncia, e de repente é dito assim: ele irá diante dele, irá diante de João, Elias, em espírito e poder. Olha só, o anjo já está dizendo, Elias irá adiante dele em espírito e poder. Esse irá adiante dele, é óbvio que não vai ficar andando na frente como se fosse um encosto. Ou seja, a tradução correta seria, ele é Elias em espírito e poder. Ou seja, mais uma vez, dizendo que João Batista é a ressurreição, a reencarnação de Elias. Já falamos do Egito, o povo hebreu passou 400 anos lá. Eles conheciam a religião egípcia. Moisés era um sacerdote egípcio, ele conhecia a religião egípcia. E a religião egípcia acreditava na transmigração da alma, que é o que a gente chama hoje de reencarnação, e que os judeus, à época do Cristo, chamavam de ressurreição. Não está contente ainda? Olha lá, Marcos 6,14. Mais uma vez, lá Herodes pergunta, mas quem é esse perguntando do Cristo? E aí as pessoas diziam, uns dizem que é João Batista que ressuscitou. Mas o Herodes dizia, mas eu mandei cortar a cabeça do João Batista. E daí depois, não, outros dizem que é Elias. E outros ainda dizem que é um dos profetas. Mais uma vez, concordando com o que Mateus diz lá no capítulo 11, as pessoas, os judeus, conheciam a reencarnação. Por isso dizem, olha, Elias é um dos antigos profetas, todos mortos. Porque eles sabiam que uma pessoa que morria, o espírito de alguém que morria, podia nascer de novo. E isso era chamado de ressurreição. Agora a gente vai chegar num dos principais capítulos, que é João capítulo 3. Eu vou ler porque é longo. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Algumas pessoas dizem assim, olha, nesse capítulo Jesus está dizendo batismo. Um minutinho lá. Jesus foi batizado? Foi batizado. Então, foi batizado por João Batista. Ele conhecia a expressão batizar. Ele não usou a expressão batizar. E se você pegar João 4, está lá bem claro, Jesus não batizava. Olha lá, Jesus não batizava. Primeira coisa para a gente poder entender esse capítulo aqui, porque muita gente diz nesse capítulo, João 3, que Jesus estava se referindo ao batismo. Olha bem, Jesus foi batizado, ele não usa a expressão batizar, e em João capítulo 4 está lá, Jesus não batizava. Então o que acontece? Nicodemos se encontra com Jesus, começa a dizer que Jesus era mestre, porque se ele não fosse, Deus não estivesse com ele, ele não conseguiria fazer o que ele fez. E Jesus responde, em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha bem, nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha essa expressão, sendo velho. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Eles estão falando de batismo aqui? Entrar no ventre da mãe, será que isso é batismo? Hein? Pensa um pouquinho, olha a contra-pergunta. Como é que um homem pode entrar de novo no ventre da mãe? É possível nascer uma segunda vez? Será que eles estão falando de batismo? E olha o que Jesus respondeu. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é
carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Algumas pessoas dizem, mas ele falou da água. A palavra água no grego significa matéria. E olha logo em seguida, né? Diz aqui, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Logo em seguida Jesus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, água é a matéria, carne. Jesus acabou de dizer logo em seguida. E diz assim, não te maravilhes de te ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Se Jesus estivesse se referindo ao batismo, logo ia dizer, olha, vai lá ser batizado. Acabou. Olha quanta coisa Jesus está explicando aqui. E algumas pessoas acham que isso é batismo. Não, Jesus não estava falando do batismo. Tanto que está lá em João 4. Jesus não batizava. E quando Jesus foi batizado, o que ele falou? É necessário que se cumpram as profecias. Jesus não disse, olha, para você ver o reino dos céus tem que ser batizado. Jesus está dizendo para que se cumprisse as escrituras, para que as pessoas soubessem que ele era o Messias. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. E Nicodemos respondeu, como pode ser isso? Olha a resposta que Jesus deu. Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Por que Jesus diria isso? Lembra lá de Mateus capítulo 16, que Jesus foi a Cesareia de Filipe e perguntou, quem o povo diz que eu sou? As pessoas sabiam, conheciam a reencarnação com o nome de ressurreição. E ele que era mestre, doutor em Israel, não sabia? Olha a pergunta confirmando, tu és mestre e não conhece isso? O povo, todo mundo sabe. Se fosse batismo, ou seja, Nicodemo, então vamos ser batizados. É isso, acabou. Mas não falou isso. Jesus, tu és mestre e não sabe dessas coisas. Dizendo, o povo sabe que tem reencarnação e você não sabe. E aí, Jesus continua. E Jesus chega num momento em que ele diz algo muito interessante. Deixa eu só colocar bem certinho aqui. Aonde ele chega, ele fala assim, o Espírito é como o vento. Não sabes de onde vem, também não sabe para onde vai. Neste mesmo capítulo. E aí, ele pega, eu gostaria de fazer uma colocação assim. Jesus está dizendo o quê? Que o Espírito é como o vento. Você escuta, mas você não sabe de onde ele está vindo nem para onde ele está indo. Se a alma fosse criada no momento da concepção, Jesus não falaria isso. Jesus diria, olha, a alma, Deus cria no momento da concepção. E depois da morte, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas olha o que Jesus está dizendo. O espírito, ou seja, quando a alma se une a um corpo, ou seja, quando o espírito se une a um corpo, a gente passa a chamar de alma. Mas se ele está falando do espírito, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, o espírito não é criado no momento da concepção. Senão Jesus ia dizer, olha, o espírito é criado no momento da concepção. Morreu, ou tem o céu ou tem o inferno. Não, Jesus, você não sabe para onde vai. Por quê? Céu e inferno é um estado interior. Se eu sou honesto, se eu trabalho, se eu busco melhorar, se eu busco me livrar de vícios, é óbvio que eu estou construindo o céu dentro de mim mesmo. Agora, se eu sou um viciado, corrupto, engano, pratico traição, enfim, é claro que eu estou construindo o inferno dentro de mim. Por quê? Não existem duas pessoas iguais neste mundo. Como é que só vai ter dois lugares, ou céu e inferno, se não tem duas pessoas iguais?
E o próprio Cristo, no Evangelho, diz o quê? Olha, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a cada um será dado conforme as próprias obras. Então, se só existisse céu e inferno, seria mais ou menos como um colégio que tivesse lá 10.000 alunos e só um professor corrigisse a prova. E aí o que acontece? O professor só dá 0 e 100, 0 e 100, 0 e 100. Se você tirou 0 ou se você tirou 100, foi feito justiça. Agora, se você tirou entre 0 e 50, está reprovado. Tirar 0 e tirar 50 é a mesma coisa? É óbvio que não. Tirar 51 e tirar 100 é a mesma coisa? Também não. Então, como é que só vai ter 2 lugares? É para fazer uma comparação. Céu e inferno são criações humanas, criações antropomórficas. Não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para julgar a religião de ninguém, mas olha o que Jesus diz lá, João 8,32. Buscareis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Então, e mais uma aqui. Paulo escreveu na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Ou seja, tudo que eu faço produz uma ação e eu vou ter os efeitos, ou a reação, a consequência. Aí o que aconteceria, por exemplo, com os bandidos, com os assassinos, com os corruptos, que morrem praticando esse tipo de atos? Não, vai para o inferno para o resto da eternidade. Aí Jesus diz para Pedro, Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus responde, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre. Seria Deus pior do que os homens para numa única existência condenar um ser para o resto da eternidade? Quanto que é a eternidade? Daqui 1 bilhão de anos é eternidade, daqui 1 trilhão de anos é eternidade. Seria Deus pior? Ou seja, sem dúvida nenhuma que a bondade e a misericórdia divina, como o próprio Cristo ensinou, vai dar mais uma oportunidade, mais uma, mais duas, mais 3, até que o Espírito consiga se elevar. Entendeu? Por isso que está escrito aqui, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Em concordância com o Evangelho de Jesus, tem mais uma prova, que João Batista era Elias. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, o 6º mandamento diz assim, não matarás. Elias, quando era juiz, ele mandou matar 500 pessoas cortando a cabeça. Por quê? Porque Moisés escreveu na lei dos judeus pena de morte para os adúlteros, pena de morte para os infiéis, idólatras e até para quem trabalhasse no dia de sábado. Não estou aqui falando de Moisés, não vou julgar, não vou condenar. Já falei de Moisés no outro vídeo. Mas Moisés não respeitou o 6º mandamento que dizia não matarás. Elias manda matar 500 pessoas cortando a cabeça. Como é que João Batista foi morto? Teve a cabeça cortada. E o que Jesus ensinou quando Jesus foi preso? Que o Pedro sacou uma espada e, sem ser atacado, armado, João ataca um auxiliar do sacerdote. Ou seja, Pedro não atacou um soldado que podia se defender. Pedro não estava sendo atacado. O que é isso? Um ato de covardia. O que Jesus falou? Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com a espada fere, pela espada vai perecer. Elias mandou matar 500 pessoas porque adoravam um outro Deus que não era o Deus de Israel. Não respeitou o 6º mandamento da lei divina, que diz, não matarás. Volta 900 anos mais tarde, como João Batista, e tem a cabeça decepada, em concordância com o que Paulo escreveu lá em Gálatas. O que o homem semear, ele vai colher.
em concordância com o que Jesus explicou. Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com a espada fere, pela espada vai perecer. Mais uma prova da reencarnação, onde Elias cometeu um erro grave, mandou matar 500 pessoas cortando a cabeça. Volta como João Batista, como o próprio Cristo 2 vezes menciona no Evangelho, e tem a cabeça decepada. Então, essas são as provas que eu queria trazer hoje. Espero não ter ofendido ninguém. Não estou aqui para criticar ninguém. Eu não sou o dono da verdade. Jesus diz, aquele que se exaltar vai ser rebaixado, e aquele que se rebaixar vai ser exaltado. O que é isso? Devemos ser sempre humildes. Não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro entrar na questão profunda do que está no Evangelho. Entende? Respeito os padres, respeito os pastores, respeito todas as religiões. Mas, se a pessoa não busca a verdade, vai continuar preso ao fanatismo e à ignorância. Como Jesus disse aqui, 8:32, no Evangelho de João, buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja convosco, e até uma próxima oportunidade. Até logo.